Estou aqui no canal oficial da Igreja Batista Asas da Alva, em posse de mais uma palavra e muito desejoso de poder compartilhar com você mais esse momento, mais essa reflexão. Então, novamente, o convite é que você se aproxime, fique bem pertinho e me acompanhe até o final deste vídeo, que eu tenho certeza que esta palavra vai falar ao teu coração. O tema de hoje, ele está novamente muito convidativo. O tema de hoje é: mesmo no caos, é possível encontrar a beleza da vida. E para falar de algo dessa natureza, eu gostaria de convidar você agora a acessar a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 23, verso 39. No versículo 39, a gente vai ler o 40, o 41, 42 e o 43. É suficiente para poder sustentar esta palavra. Então, vamos à leitura, que diz assim: um dos criminosos crucificados insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que nossos atos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bom, a primeira reflexão que eu acho que é importante é conseguir entrar nessa cena, entrar neste momento, fazer uma construção aí, né, para a gente poder então analisar o que estava sobre as costas, o peso que estava sobre as costas deste ladrão. Hoje gostaria de colocar as luzes neste homem, que foi o protagonista de, naquele momento, ter uma atitude, ter uma ação, ter uma reflexão que levou ele para morar no céu. Eu não sei, a gente não consegue, né, afirmar de todos que já morreram, com certeza quais estarão no céu. Mas este homem com certeza está gozando de algo extraordinário neste momento. Porque o próprio Jesus disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então, vamos a esta análise do que estava sobre as costas deste homem. Isso é importante e vai nos dar muitas pistas sobre o contexto da vida. Veja bem, este homem, ele não tinha mais nenhum motivo, nenhuma razão para poder pensar naquele momento em fazer uma reflexão, uma análise do contexto de forma geral. Ele não teria nenhuma motivação para que isso acontecesse, mas ele conseguiu fazer. Porque, veja bem, alguém que está sob a pressão da morte, alguém que está muito próximo dos estertores da morte, como esse homem estava, ele sabia, ele tinha uma certeza: daqui a algumas horas, daqui a alguns minutos, estarei completamente enfrentando a morte. Vou morrer em uma morte de cruz. Então, quando você está nessas condições, se aproximando dos estertores da morte, quem já viveu muito próximo da morte, o desespero toma conta, o medo toma conta, o medo ele se apresenta de forma generalizada. Uma das coisas que aparece quando as pessoas se aproximam dos estertores da morte é nada mais faz sentido em sua volta. E a única coisa que fica se relacionando com o emocional é o desespero e o medo. Então veja bem, nada mais faz sentido em sua volta. Mas sobre toda essa pressão,
do medo, sobre toda essa pressão, do desespero, este homem consegue protagonizar algo muito fora da curva. Ele consegue começar um processo de análise da situação. Bom, e aí eu quero chamar a atenção para um ponto. Neste dado momento, este homem ainda não estava salvo. Então, ele ainda não havia se convertido verdadeiramente. Agora veja bem que situação extraordinária. Aqui já tem uma grande aprendizagem. Esse poder de análise, esse poder de observação da situação. Deus deu essa possibilidade para todo ser humano. Olha que coisa extraordinária. Agora veja bem, voltando para o tema, mesmo no caos é possível encontrar a beleza da vida. Veja bem, o que esse homem estava envolvido era em um cenário, em uma cena que o mal era uma conspiração do mal que se apresentava de muitas maneiras e de muitas formas. Era um mal que se apresentava pela via dos poderosos da época, era um mal que se apresentava na via daqueles que se submetiam às autoridades, era um mal que se apresentava, que vinha por meio dos religiosos, que queria acertar Jesus de alguma maneira. E quando eles conseguiram ver Jesus pendurado no madeiro, aquilo para eles era a sensação, era a impressão de que a vitória estava mais próxima do que nunca. Eles não viam a hora de Jesus fechar os olhos e padecer naquela cruz. A conspiração do mal, sem contar que aquele ambiente, o lugar chamado caveira, aquele ambiente terrível, ele estava permeado pela presença do mal. O lugar da caveira, ele estava completamente tomado pela manifestação do mal. Então, de certa forma, eu posso dizer, em última análise, que era um ambiente de morte, era um ambiente de muita tristeza, era um ambiente de uma rebelião humana contra o bem. Veja bem, e este homem, no meio de todo este ambiente que carecia da ausência do bem, consegue observar, analisar o cenário, a cena, e consegue enxergar algo belo, algo extraordinário, algo lindo. Bom, você deve estar se perguntando o que isso faz, o que isso tem a ver com a minha vida. Bom, então vamos estabelecer aqui alguns links para que você reflita. Talvez trazendo agora esse contexto para os dias de hoje. Estamos vivendo em uma humanidade e agora numa espécie de construção do olhar, eu gostaria que você fosse fechando o foco e entrando para dentro da sua casa. Talvez você esteja vivendo completamente não só o mundo, mas também o contexto da sua vida e aqueles que te cercam. Talvez você esteja com este ambiente borbulhando diante de você. Um lugar onde você está vivendo, em uma família onde você está vivendo, onde a presença do bem já não se encontra mais. Você consegue observar uma conspiração do mal que tem te trazido muita tristeza e muita angústia. Você olha para esse cenário que te
que está no seu entorno e você consegue ver apenas a morte, você consegue ver o desespero, a angústia, você consegue enxergar apenas um ambiente sem vida e sem paz. E o convite do dia de hoje, que Deus quer fazer a você, ou Ele quer te potencializar o seu olhar, um olhar como águia, como esse homem teve. Ele conseguiu enxergar para além do contexto, para além da cena, ele conseguiu fazer algo extraordinário. Então, olha só, porque em todo esse contexto que ele estava envolvido, de repente, ele toma uma decisão, ele tem uma fala que ela está completamente contaminada pelo arrependimento. Talvez o primeiro passo para você começar a ter um olhar e enxergar na sua vida a beleza do que está acontecendo de bom, mesmo com toda uma conspiração do mal presente, querendo engolir toda a possibilidade do bem, você conseguir enxergar o bem ainda. Você conseguir enxergar o belo ainda. Você conseguir enxergar aquilo que pode te dar vida ainda. Te dar esperança. Então veja bem, este homem estava ali completamente contaminado pelo mal, que vinha de muitas direções, que estava completamente tomado aquele lugar de morte. Mas o primeiro ponto que abre a janela, que abre a porta para entrar para esse novo olhar, é justamente quando ele abre a sua boca, depois de uma análise, ele vai dizer o seguinte: um dos criminosos crucificados insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então olha a fala do amigo dele, o outro que estava também crucificado. Uma fala completamente sem análise, sem observação, mas veja bem, alguém que estava falando que já tinha sido contaminado pelo ambiente de morte e de destruição. Ele já tinha sido consumido pelo o mal e o seu olhar era completamente pessimista. Mas veja bem, no 40, diz assim: mas o outro repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos atos mereciam. Bom, aqui já entra em cena o arrependimento. Aqui já entra em cena alguém que conseguiu abrir a porta do arrependimento. Alguém que se percebeu, que conseguiu perceber. Não, ele não coloca Jesus na conta, ele coloca apenas o outro ladrão. Isso é importante localizar. Ele põe o outro ladrão e ele nesta conta, dizendo: nós dois estamos aqui pagando por algo que merecemos. É alguém que se arrependeu, que percebeu que até aquele ponto da sua vida fez uma grande burrada. É uma fala que está completamente contaminada pelo arrependimento. Mas aí ele diz o seguinte: mas este aqui não. Este aqui não. Este daqui, ele está sendo crucificado injustamente. E aí ele diz o seguinte: então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí entra em cena, depois que ele se arrepende na sua fala, ele consegue então abrir os olhos, as escamas caem e ele diz o seguinte: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Como é possível alguém enxergar um rei, uma pessoa deslacerada, cuspida, espancada, desfigurada, ele conseguir enxergar um rei? Isso só pode ser possível para alguém que está completamente atento a um olhar diferenciado. E aí, rapidamente, Jesus respondeu. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bom, mesmo no caos,
é possível encontrar a beleza da vida. Talvez a sua vida no seu entorno pode sim estar vivendo ou estar sendo um caos. Mas se você se arrepender e se aproximar de Jesus, Deus pode derrubar as escamas e fazer você enxergar a beleza da vida. Conseguir enxergar o que é belo no meio deste caos. E só se alimentando desta fonte, daqui para frente, olhando e analisando o mundo como ele se apresenta, nós teremos a possibilidade de sermos felizes até o momento que Jesus recolher as nossas vidas de circulação. Por isso, o convite deste dia é que você reflita sobre isso e comece então a olhar para a sua vida e saber que tem muitas coisas boas acontecendo. Precisamos apenas localizá-las e se alimentar de cada uma delas. Mas lembrando, o que vem antes é o arrependimento. Se arrepender, se perceber que até aqui cometemos muitas bobagens. E o que é mais interessante, o que levou este ladrão para a cruz foi o caminho que ele decidiu percorrer. Um caminho sem Deus e um caminho permeado de práticas do mal. E levou ele para uma cruz. Todo o caminho que nós trilharmos vai nos levar para algum endereço. E se você quer ir para um endereço melhor ou um endereço extraordinário, o convite está feito. Siga os passos de Jesus, porque além de ele ter vida e vida com abundância para te oferecer, porque esse ladrão, depois desse ato, ele teve vida com muita abundância eternamente, porque ele está gozando da salvação e de um lugar que não há mais dor, mais sofrimento, não há mais nada. Mas se você quer trilhar um caminho que vai te levar para um endereço seguro, um endereço de paz e de alegria, é só seguindo os passos de Jesus. E o convite é, para encontrar esses passos, se debruce na palavra do Senhor. Fique com essa reflexão e Deus te abençoe.